Depois que nós temos as nossas seções com cabeçalho, com o nome do estudante, com a turma, aí sim nós vamos para as questões propriamente ditas. Então a gente vai clicar aqui na seção, vai abrir a barra que a gente já vê aqui. Então vou adicionar aqui pergunta nesse maisinho, ele já vai vir com essa opção aqui padrão. Veja bem, se eu clicar para copiar essa minha pergunta, por mais que esteja justificada, bonitinha aqui no Word, quando eu jogar para cá, não vai vir justificado. Se eu quiser, por exemplo, copiar um poema que esteja dividido em estrofes, não vai ter divisão de verso e estrofe, vai ficar uma coisa única, um texto único. Então, existe essa opção, mas para os professores de língua portuguesa isso não é muito vantajoso, né? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode tirar esse texto da pergunta e nós vamos colocar uma imagem para que essa imagem seja a pergunta em si. Então, eu vou clicar aqui em inserir imagem e, obviamente, eu vou selecionar uma imagem que eu já tenha feito a pergunta, que eu já tenha colocado o poema, tá? E ela vai vir justificada, bonitinha, com os espaços, tá? Caso sejam necessários. Lembrando que você pode alinhar essa imagem no centro, à esquerda, à direita. Então deixa alinhada à esquerda, porque vai ser o padrão das demais perguntas, já que essa imagem não vai ser complementar à pergunta, e sim a pergunta diretamente. Tá? Então existe essa opção. Você pode alterar a imagem também. Então vamos alterar aqui, ó. Eu vou criar uma nova imagem, como se fossem versos de estrofes. Então, vou aqui, vou bater o print, vou utilizar aqui o editor do Paint para cortar. Então, essa aqui vai ser a minha questão com texto, com justificado, com poema. Tá aqui, poema. Então eu posso vir aqui em alterar e enviar, né? Eu vou arrastar aqui o arquivo para cá, mas você pode clicar em procurar e selecionar. E já vai vir, ó, minha imagem com as margens, com os espaços, tudo direitinho. Lembrando que você pode utilizar essa imagem como um complemento para a sua pergunta, ou essa imagem pode ser a pergunta em si, aí no caso não precisa colocar aqui. Feito isso, a gente vai para os itens, né? Adicionar a opção com o gabarito, se for padrão Enem, 5 itens ABCDE, lembrando da dica de não colocar item A, B, C, D, E, só colocar a resposta. Porque se você for colocar aqui em ordens aleatórias de itens, para o item A não aparecer aqui, o item B não aparecer aqui. Então, configurei aqui a minha pergunta bonitinha, justificada. Eu vou marcar agora a chave de resposta, que é o meu gabarito, lembrando, correto. Vou adicionar a pontuação. Posso colocar ou não o feedback das perguntas, como eu já falei para vocês. E concluir. Então, o gabarito é esse, eu posso partir para a próxima pergunta. Então, vou clicar aqui e adicionar a próxima pergunta. Então, existe a opção de utilizar uma imagem como a pergunta ou de adicionar o próprio texto como pergunta. Então, você pode configurar da mesma forma, marcar a chave de resposta, não colocar os itens, adicionar feedback caso queira, marcar como obrigatório. Então, essas são basicamente as duas formas de marcar. Então, basicamente,
Então, basicamente, essas são as duas formas de adicionar uma pergunta ao Google Formulários, ao Google Forms. Dá pausa agora no vídeo novamente, a gente separar. Então, essa foi a parte das perguntas e a próxima vai ser das respostas. Quais são os tipos de respostas que nós podemos utilizar para as nossas perguntas.